Oi, pessoal! Hoje a nossa viagem é um mergulho fundo, sabe? No coração da gastronomia portuguesa. A gente vai explorar juntos os sabores, as histórias e todas as tradições que fazem dela algo tão, mas tão autêntico. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. Uma pergunta que é chave para tudo isso. Com tanta globalização, tanta modernidade, como é que uma culinária tão tradicional consegue se manter autêntica, sem perder a essência, sabe? É um baita desafio que muitas culturas por aí enfrentam, né? E aí que vem a grande virada da nossa história. Porque para Portugal, a resposta, bem, ela é no mínimo surpreendente. Não tem a ver com modernidade, não. Tem a ver com o passado. A resposta foi basicamente 40 anos de isolamento. Pois é, um período longo de isolamento histórico que, quase que sem querer, acabou protegendo e preservando as tradições. Certo, então vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender de verdade a comida portuguesa de hoje, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo. Porque, olha, história e culinária ali em Portugal são uma coisa só, completamente entrelaçadas. Esse percurso histórico é a chave de tudo mesmo. Durante a ditadura do Estado Novo, ali entre 33 e 74, Portugal ficou muito fechado, sabe? Fechado para influências de fora, a estrutura rural do país ficou praticamente igual, o que forçou uma autossuficiência, e o resultado disso? Acabou blindando as receitas e os ingredientes locais. O impacto dessa história toda fica muito claro aqui. Antes de 74, a vida dependia do que a terra dava, dos produtos da região. Simples assim. Aí, com a entrada na União Europeia, veio aquela pressão para padronizar tudo, sabe? Deixar tudo igual. Só que o coração de Portugal, especialmente lá no interior, resistiu e manteve vivas as tradições que definem essa autenticidade que a gente vê hoje. Agora que a gente entendeu esse contexto histórico, fica bem mais fácil de sacar como a geografia e essa história toda moldaram os ingredientes que são a base de tudo. São os verdadeiros pilares que sustentam a mesa portuguesa. Em Portugal, quase toda a refeição gira em torno de uma, digamos, santíssima trindade. É o pão, muitas vezes aquele pão rústico, pesado, feito em forno a lenha, o azeite, que é usado sem miséria em praticamente tudo, e o vinho, que não é só uma bebida, é parte essencial da experiência de comer. Olha, não são só ingredientes, é a base da cultura à mesa. E claro, né? É impossível falar de Portugal sem falar dele, o bacalhau. Gente, é muito mais do que um peixe, é um símbolo nacional. A história dele está totalmente ligada à era dos descobrimentos, quando os navegadores precisavam de uma comida que aguentasse meses no mar. Mas o mais curioso sobre o bacalhau é o preparo. Tem todo um processo chamado demolha. Para conseguir comer o bacalhau, primeiro você precisa reidratar o peixe e tirar o excesso de sal. É um verdadeiro ritual, sabe? Passado de geração em geração, que transforma aquele peixe duro e salgado numa coisa, nossa, deliciosa e super versátil. Ok, se o bacalhau é o rei, a sardinha com certeza é a rainha do povo. E para ter uma ideia da importância dela, são cerca de 100 mil toneladas pescadas por ano. Isso mostra o tamanho do lugar que ela ocupa no dia a dia. E no verão, então, nossa, o cheiro de sardinha na brasa toma conta das ruas. É um verdadeiro evento social. Agora, mudando para carne, a gente encontra um conceito que é simplesmente fascinante, chamado solar. Pensa no terroir do vinho? Então, é basicamente isso, só que para carne. É a ideia de que a qualidade da carne está ligada diretamente à sua origem, à raça do animal, ao clima, ao que ele comeu. É o respeito máximo pela tradição e pelo lugar de onde a comida vem. E olha, que esse respeito todo não é só da boca para fora, não. É oficial. Portugal tem várias raças de animais que são protegidas, com denominação de origem e tudo. A diversidade é gigante. Vai desde a carne de vaca barrosã, lá do norte, até o cordeiro terrincho, da região de Trás-os-Montes. Bom, vamos mudar um pouco o foco agora. Sair dos ingredientes principais e entrar na cultura do comer. Porque em Portugal, comida não é só almoço e jantar. Não, existe todo um universo de pequenos prazeres salgados. E aí entra o verbo petiscar, que é mais do que um verbo. É uma instituição social. É o ato de ir para um barzinho, uma tasca, para comer umas porçõezinhas, conversar, relaxar. É uma parte super importante do dia a dia, principalmente no fim da tarde, aquele momento para dar uma relaxada e botar o papo em dia. E aqui é importante a gente entender a diferença, tá? De um lado temos os petiscos, que são esses pratinhos, tipo uma saladinha de polvo que a gente come nas tascas. Do outro, temos os salgados, que são, bem, salgados mesmo, tipo os famosos bolinhos de bacalhau que você acha em qualquer padaria a qualquer hora.
Chegou a hora! Vamos falar da parte mais doce de Portugal. E olha, a paixão por doces lá é uma coisa séria, profunda, e com uma origem super particular, quase sagrada. Tem um ditado que diz que os portugueses são muito golosos. E isso não é só um ditado, não. É a mais pura verdade. Não é um gosto passageiro. É praticamente uma característica nacional. A variedade, a criatividade da confeitaria portuguesa é de outro mundo. Mas por que tanto, mas tanto doce feito com gema de ovo? Qual o segredo? A resposta, de novo, está na história. Acontece que, nos conventos, as claras dos ovos eram usadas para um monte de outras coisas. E isso acabava criando uma sobra gigantesca de gemas. E olha só que loucura, as claras serviam para clarificar o vinho do Porto, para engomar os hábitos das freiras e até para proteger as cordas dos navios. Aí sobrava gema, muita gema. O que fazer com tudo aquilo? Bem, as freiras, com uma criatividade que só pode ser divina, transformaram tudo em centenas de receitas de doces. E assim criaram um legado que está aí, até hoje. E o exemplo mais famoso desse legado todo é, sem a menor dúvida, o pastel de nata, que nasceu lá no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Mas o mais legal é que quase toda a cidadezinha, toda a vila tem a sua própria especialidade de doce de convento, sabe? Um doce de ovos único, que é o maior orgulho da região. E pra gente fechar essa nossa análise, que tal um brinde? Vamos falar da bebida que acompanha todas essas maravilhas, o vinho. E quando se fala de vinho em Portugal, a gente está falando de uma diversidade impressionante. O contraste entre os dois vinhos mais famosos de Portugal já mostra tudo. De um lado tem um vinho verde, ele vem lá do noroeste, é uma região mais chuvosa. É um vinho leve, fresco, feito para ser bebido logo. Do outro lado, o oposto. O vinho do Porto, que vem do Vale do Douro, uma região super quente. É um vinho rico, doce, feito para envelhecer por décadas. Juntos, eles são a prova da variedade incrível que existe por lá. E tudo isso nos traz de volta àquela reflexão do começo. Da preservação que veio pela história, passando pelo respeito ao tal do solar, até a criatividade que nasceu da necessidade. A comida portuguesa é um espelho, um reflexo da resiliência, da genialidade e da conexão profunda desse povo com a sua terra. No final das contas, o que está no prato revela muito, mas muito mesmo, sobre a alma de uma nação.